Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Está num acordo. Jornal da Uma, na Rádio Observador. O representante do governo espanhol em Ceuta diz que a entrada de milhares de migrantes vindos de Marrocos obrigou à criação de um centro de acolhimento e triagem de migrantes. Em conferência de imprensa, Miguel Pérez Triano diz que foi necessário recorrer a medidas excepcionais para atender todas as pessoas que chegavam por mar e garantir a segurança da cidade. O representante diz que se procedeu à organização de um novo centro de acolhimento de migrantes para a triagem e admissão em centros de estadia temporários. Estamos falando até esse momento dessas crises migratórias. Até aquele momento estivemos a discutir as crises migratórias que enfrentámos e as medidas adotadas para lidar com elas. As medidas adotadas naquele período que anunciámos justamente naquela quinta-feira incluíam o aumento em 9 pessoas do efetivo do Serviço Marítimo da Guarda Civil. Além disso, iniciaram-se os preparativos para um centro temporário de acolhimento e triagem. Trata-se de um novo tipo de instalação introduzido pelo Pacto Europeu sobre Migração e Asilo, que é concebido como o local onde a Polícia Nacional pode manter migrantes para realizar a triagem antes que eles passem por trâmites posteriores ou sejam admitidos em um centro de estada temporária. Antes de que puedan entrar al CETI, ¿no? Miguel Pérez Triano diz ainda que o que aconteceu foi uma clara violação da integridade territorial de Ceuta e que está em permanente contacto com o Governo de Espanha na resposta à crise migratória. Entretanto, foi revisto em alta o número de mortes na sequência da crise migratória. São agora 72 vítimas mortais. A equipa de reportagem do Observador dá conta de um reforço policial em Ceuta. Com carros de combate junto a supermercados e espalhados por toda a cidade, é o que nos conta a Inês André Figueiredo, enviada especial do Observador a Ceuta. Diz ainda que há menos imigrantes nas ruas, mas que quem se mantém na cidade fala com o objetivo de não regressar. Neste momento, a realidade pressupõe tanques do Exército Espanhol nas ruas, polícia por todo o lado. Estes tanques estão à porta dos supermercados e as pessoas de Ceuta com quem temos falado têm mostrado que só assim se conseguem sentir seguras. Esses tanques estão aqui para dar essa sensação de segurança, mas o trabalho do Exército Espanhol está longe de ter terminado. Agora que a situação na praia, na fronteira entre Espanha e Marrocos está muito mais calma, depois de ter sido colocada a boia com cerca de 500 metros para complicar a chegada dos migrantes, por assim dizer, a verdade é que o exército está espalhado por toda a parte e o que se está a fazer é tentar encaminhar os migrantes que ainda estão na cidade para o passadiço que leva a essa fronteira para que regressem a Marrocos. O número de pessoas que passam nesse corredor tem vindo a diminuir significativamente, porque neste momento quem está em Ceuta vai jurando que está para ficar e que fará tudo para conseguir uma passagem para o território europeu. Os centros de alojamento temporário estão completamente cheios e à porta destes centros há centenas de pessoas à espera de uma vaga. Reportagem da Inês André Figueiredo a partir de Ceuta a dar conta da situação na cidade. Na terça-feira vai decorrer um Conselho da União Europeia sobre esta temática. Vários Estados-membros têm tido reações divergentes entre pedidos para um maior controle das fronteiras e a suspensão dos acordos do espaço Schengen. Na análise, o Tenente-General Marco Serronha diz que alguns governos tiveram uma reação brusca, tendo em conta que Ceuta não faz parte do espaço Schengen. Há uma polarização de posições, neste caso da imigração. Vamos a ver os países que têm mais preocupações com a questão do tratamento político do fenómeno das migrações, tiveram uma reação relativamente um pouco mais brusca do que aquilo que era necessário. Para já, é preciso também pôr a questão em contexto. Ceuta não faz parte do espaço Schengen. Quer dizer, o que alguns países disseram parece que tinha havido uma invasão do espaço Schengen, o que não é verdade, não é? A questão mais sensível da segurança é uma questão mais dos países, embora há sítios onde tem que haver coordenação entre os países, que é o caso, por exemplo, nós, Portugal e Espanha, naturalmente temos uma fronteira contígua da União Europeia, que tem que ser tratada de forma articulada. O Tenente-General Marco Serronha, na análise à crise migratória em Ceuta, no Gabinete de Guerra da Rádio Observador.
Entretanto, o Papa diz estar atento ao que considera ser uma situação alarmante. Leão XIV diz ter deixado uma oração a todos os que estão envolvidos nesta crise migratória em Ceuta. No Vaticano, o líder da Igreja Católica pede soluções para os problemas e assegura que Ceuta precisa de paz, estabilidade e justiça. Sigo com preocupação a alarmante situação em Ceuta. Sigo com preocupação a alarmante situação em Ceuta. Peço a Deus, por intercessão do Nosso Senhor de África, que se possam encontrar soluções de paz, estabilidade e justiça. Continuemos a pregar pela paz, porque no mundo existe uma guerra. Temos de encontrar soluções diplomáticas para os conflitos. Recordemos todas as vítimas das hostilidades, sobretudo as mais fracas e indefesas, crianças, idosos e doentes. Bambini, anziani, malati. O Papa Leão XIV no Vaticano a garantir que a Igreja Católica está atenta à situação em Ceuta. No Médio Oriente, Donald Trump diz que cancelou o ataque previsto contra o Irão por estar muito perto de fechar um acordo. Garantia deixada pelo presidente norte-americano, que afirma que estava pronto para atacar o Irão com força e terror militar que não eram vistos desde a Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, Donald Trump explica que aceitou travar a ofensiva a pedido do Irão e de outros países do Médio Oriente após terem sido alcançadas bases para um novo acordo. É o que escreve o presidente norte-americano numa publicação na rede social Truth Social. E por caso os incêndios em curso no distrito de Vila Real entraram agora em fase de resolução. Aquele que continua a concentrar mais operacionais é em Valpassos. À Luz, a Proteção Civil adianta que este incêndio teve reacendimentos fortes durante a noite, mas que foram combatidos e que o incêndio se encontra controlado. O comandante da Proteção Civil diz ainda que os operacionais e os meios vão continuar no terreno para que as chamas não voltem a sair de controlo. O incêndio em Valpassos tem neste momento mais de 700 operacionais no terreno, apoiados por 240 viaturas e 3 meios aéreos. A Proteção Civil explica que o incêndio está controlado, mas não extinto. Passam agora 6 minutos da 1 da tarde. Há ainda outras notícias em destaque a esta hora. A cidade de Washington declarou estado de emergência devido aos incêndios florestais. O governador do estado, Bob Ferguson, avisa que os ventos fortes e a seca histórica estão a provocar condições perigosas. Segundo o gabinete do governador, este é o 4º ano consecutivo de seca na cidade de Washington, algo inédito no estado. Neste momento, há 12 grandes incêndios e mais de 80 mil hectares em chamas. Subiu para 38 o número de mortos, vítimas do sismo que atingiu a ilha japonesa de Kyushu. É o mais recente balanço das autoridades japonesas, que dizem que há ainda 140 feridos. Até ao momento, mais de 9 mil pessoas foram retiradas das casas e encontram-se em centros disponibilizados pelas autoridades. O Governo lançou os primeiros avisos de financiamento no âmbito do Fundo para a Mobilidade e Transportes. Dos 2 milhões de euros previstos, a logística urbana fica com quase 1 milhão, mas também estão incluídas as áreas da mobilidade escolar e a descarbonização do setor do táxi. A informação é avançada esta manhã através de um comunicado do Ministério da Infraestrutura e da Habitação. O Governo explica que o apoio visa promover soluções inovadoras para uma logística urbana mais eficiente. É o ponto final neste Jornal da 1, com a edição do José Rafael Lopes.